novamente, a gente começa a nossa lição, que é um chamado ao arrependimento, né? Muitas pessoas hoje vivem pecado, vivem pecando, fazendo coisas erradas, e Deus não se agrada dessas coisas. O pecado de Davi, uma coisa, vamos dizer assim, que chama muita atenção, né? Mas na mesma Bíblia, né, nós vemos Deus falar, né, grandemente com Davi. Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, mesmo com tantas transgressões. Por quê? Porque Davi, ele tinha uma forma especial de se arrepender. É tanto que ele relata no capítulo 51, versículo 17, que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então ele sabia que se arrependendo, confessando e deixando, Deus se agradaria dele, e foi isso que ele fez. Mas não foi tão simples assim. Mas o que eu queria pontuar no ponto 1, tópico 1.1, é o esvaziamento espiritual. Irmãos, esvaziamento espiritual, então é o seguinte: quanto mais afastado, mais frio, mais vazio. Nesse período dessa pandemia que nós estamos passando de coronavírus, Covid-19, muitas pessoas estão afastadas dos templos, né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui no templo, né? Na nossa DETAG Trajanópolis. Muitas pessoas não têm vindo à igreja, não têm participado da oração, dos cultos que nós ainda estamos fazendo, com as restrições e todas as recomendações, né? Mas muitas pessoas estão afastadas. E você estando afastado, começa a gerar um esvaziamento espiritual. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Não é porque nós não estamos vindo ao templo com frequência, igual estávamos vindo antes, que nós devemos se distanciar da palavra de Deus. Jamais. Devemos continuar lendo, fazendo culto doméstico, né, buscando a Deus de todas as formas possíveis. Então, o 1.1 vai relatar claramente que no tempo que os reis saíram para a guerra, Davi ficou em casa. Ele estava passeando ali, né? E ele acabou se envolvendo com uma mulher casada, né, de um guerreiro, de um soldado dele que estava na guerra. Então, irmãos, não é tempo, né, de nós ficarmos em casa. Isso fazendo uma analogia aqui, irmãos, né, a esse tempo de coronavírus, esse tempo de pandemia, de confinamento. Eu quero que os irmãos entendam, não é tempo que nós não irmos à guerra. A guerra, ela continua e nós não podemos ficar acomodados. Nós devemos sim tomar todos os cuidados. Quem puder ficar em casa, isso é ótimo, continue em casa, as pessoas mais idosas. Mas quando eu digo não ficar em casa, é não deixar de ir à guerra. Nós temos que continuar guerreando. O inimigo está rindo da cara de muitas pessoas aí que estão deixaram de ir à igreja e também deixaram de buscar a Deus. Então é isso que é ficar em casa, como ficou o rei Davi, é se acomodar, tá? Independente se você estiver no seu lar, se você estiver na rua, se você teve que continuar trabalhando, continue buscando a Deus, independente da circunstância. Não faça como o rei Davi fez ali naquele momento. No tempo que os reis saíram à guerra, ele se acomodou, ficou em casa. Então, irmãos, um pecado ele vai chamando o outro. O que aconteceu? Batseba, Davi a possuiu,
né? Nós sabemos que Davi tinha muitas mulheres, muitas concubinas, ele não precisava ter feito isso. E Betseba engravidou, né? De acordo com a lei, lá em Levíticos 20:10, vai falar que Davi deveria morrer, né? Deveria morrer porque era um pecado condenado, né? Que tinha uma lei específica. Então, Davi, ele planeja o quê? Camuflar, planeja esconder o pecado. Então, uma coisa vai chamando a outra. O pecado, irmãos, ele pode estar escondido aos olhos dos homens. Pode estar escondido o pecado. Seu esposo não precisa estar vendo, sua mulher talvez não está vendo, seus pais não estão vendo, né? Seus amigos, o pastor, mas ele não está escondido aos olhos de Deus. Hebreus 4:11 e 13. Nada se esconde dos olhos de Deus, tá bom? Então, Davi, vou contar um pouquinho da história aqui, não vou me estender muito para a aula não ficar muito extensa. Davi manda chamar Natan, né? Depois que ele descobre que Betseba estava grávida, manda chamar Natan da guerra e manda chamar Urias da guerra. E Urias, ele vem, né? Davi dá ali um jantar, talvez, alguma coisa assim, e dá vinho, né? Tenta embriagar Urias, para que Urias possa voltar para casa e ter a sua esposa novamente, possuir sua esposa. Isso, no caso, intencionalmente, para que, se depois ela tivesse grávida, né, como ela já estava, iria ficar como se o filho fosse de Urias, né? Só que não deu certo, né? Urias, ele veio, participou do banquete ali do rei, mas ele não quis voltar para casa. Ele falou: como é que eu posso me deitar, né, com a minha esposa, ficar tranquilo em casa, enquanto isso meus combatentes estão lá na guerra, combatendo, lutando? Não posso. Então ele dormiu ali fora de casa, no palácio aos pés do rei. Ele não quis ir. Então Davi viu que não funcionou essa estratégia de trazer Urias para que ele dormisse com a esposa e posteriormente o filho ser do Urias, entendeu? Todo mundo ia achar que Urias voltou e teve uma noite com a esposa e ela ficou grávida. Então não deu certo, porque Urias não quis voltar para casa, não quis possuir a esposa, porque ele não concordava enquanto tinha pessoas lutando ele em casa, dormindo tranquilo. Então Davi resolve fazer uma coisa ainda pior: decreta a sentença de morte de Urias. Ele escreve uma carta, sela com seu selo e entrega nas mãos do próprio Urias, né, para levar para o chefe lá, o oficial da guerra. Quando o oficial abre, na carta que Davi mandou, enviou para o próprio chefe lá, o guerreiro, o general talvez, estava escrito para colocar Urias na linha de frente, tá? Na linha de frente da guerra, e deixasse que ele morresse. Então foi uma coisa ainda mais assim terrível. Colocou a própria sentença de morte de Urias nas mãos do próprio Urias para entregar para o seu comandante. E sendo assim, aconteceu que Urias morreu, né? Urias foi para a batalha, foi abandonado e morreu. Aí o caminho ficou livre para Davi se casar com Betseba. Nós sabemos que isso é totalmente errado. Então ficou escondido, vamos dizer assim, o crime perfeito para Davi. Mas o que acontece é que nada, como eu já disse para vocês, que Hebreus 4 vai falar que nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Deus envia um profeta, agora sim, Natan,
E Natã, ele é um profeta usado por Deus, esperto, inteligente. Aqui fica uma dica, porque não adianta só você também levar a mensagem de qualquer maneira, você tem que saber como levar a mensagem. Natã chega lá e ele conta uma história ao rei, né? Diz que um homem muito rico tinha muitas ovelhas, tinha muita criação, e tinha um homem pobre que tinha apenas uma ovelhinha. E esse homem rico vai e sacrifica, poderia ter sacrificado outras das suas muitas ovelhas do seu rebanho, resolve sacrificar a ovelha daquele pobre homem que só tinha uma. E ele pergunta para Davi: o que tem que ser feito? Davi, na hora ali, ele diz que este homem deveria ser morto, né? Deveria pagar por isso. E aí Natã olha para ele e diz: pois então este homem é você, Davi, né? Que tendo tudo à sua disposição no palácio, resolveu ficar apenas com a mulher de Urias, né? Que era um soldado fiel, guerreiro, combatente fiel ao rei. Então, Natã, profeta de Deus, Davi achou que a situação estava resolvida, né? E na verdade, ali agora, Davi se vê confrontado não por homens, mas por Deus, né? E esse tópico 1, ele relata esta história que eu estou te contando. Então, a desobediência ao Senhor conduziu Davi a um estado completo de esvaziamento espiritual e uma profunda angústia. Então, a partir dali, ele viu que o pecado dele não estava oculto aos olhos de Deus. Então, a gente entra no tópico 2, o caminho do arrependimento. Então, nesta conversa, Natã relata, né, os grandes feitos realizados pelo Senhor Davi. No entanto, Davi esqueceu de tudo isso ao ceder à concupiscência da carne. E o profeta afirma que aquilo que tinha feito em oculto seria exposto como a luz do sol perante Israel. Está lá em 2 Samuel 12:12. Então, Davi logo de pronto se arrepende do seu pecado e pede perdão. Então, olha só, talvez sim, Davi só se arrependeu porque foi descoberto. Então, irmãos, nós temos que entender que, apesar das pessoas que nos cercam não estar vendo, Deus está vendo. Então, se arrependa de pronto, não espere você ser descoberto, né? Já se arrependa, já confesse seu pecado, peça a Deus que te livre deste mal. O 2.1 vai dizendo reconhecimento e confissão do pecado de